Olá pessoal, bem-vindos à aula 4 de sistema de produção. Nessa aula a gente vai trabalhar com a simulação dos sistemas de produção. Então agora a gente estava falando sobre sistema de produção até agora, a gente vai juntar aí os dois assuntos, eu vou falar um pouco de simulação para vocês e depois enquadrar aí no nosso tema de sistemas de produção. Então, falando um pouco de simulação, né? O que é a simulação? Essa aqui é a definição que a gente tem no dicionário Aurélio, que é o ato ou efeito de simular, experiência ou ensaio realizado com auxílio de modelos. Então aqui eu destaquei essas duas palavras-chave que são experiência e modelos. Experiência porque a simulação é exatamente isso, você fazer experiência, é você testar antes de investir ou de fazer, né? Então a ideia é você ter uma ideia do que vai acontecer antes que você realmente faça, seja lá o que for, né? E no caso aqui a gente vai usar modelos, né? O que são os modelos? Os modelos são elementos que, uma representação daquilo que você quer experimentar, né? Então, um modelo pode ser aí na aeronáutica, eles constroem modelos aerodinâmicos, né? Aviõezinhos mesmo, com a aerodinâmica que eles querem testar no túnel de vento. No caso nosso aqui, a gente vai trabalhar com Arena, a gente vai fazer um modelo de um sistema de produção e vai fazer experiências com ele. Então esse é o princípio da simulação. Sempre que você está montando uma planilha Excel, que você quer fazer um cálculo, se eu investir isso aqui, eu vou ter esse retorno e tal, é um tipo de simulação também. As suas fórmulas, os seus cálculos, eles são um modelo, e os testes que você faz alterando os valores são uma experiência, são uma simulação que você está fazendo, né? Bom, razões para simular, né? Analisar um sistema que ainda não existe, então você tem um sistema planejado, né? Você não sabe como ele vai desempenhar, você pode fazer uma simulação dele, né? Você simula ele e vê então na simulação como é que ele vai estar desempenhando. Baixo custo para experimentação, se você for comparar com o investimento, né? Você tem a ideia de alternativa de fazer a simulação e testar no computador, vai ter só o custo de você construir a simulação, né? O seu tempo de construir e fazer experimentos. A contrapartida disso, você chegar direto, já construir a linha e ver o que acontece, né? É bem melhor você testar antes de fazer, se o investimento é muito alto, vale a pena você fazer uma simulação antes. Possibilita alto nível de detalhamento de acordo com a necessidade, né? Então, os sistemas de simulação, aí, especificamente falando do Arena, ele permite que você represente em muitos detalhes aquele sistema que você quer simular. Então, você pode considerar todos os eventos ou todos os eventos relevantes para o seu sistema e você vai ter uma representação muito fiel do que realmente iria acontecer com o seu sistema real. Você pode analisar diversos cenários e escolher o mais adequado, né? Então, o princípio da simulação é esse: eu construo um modelo, faço experiências e você vê que aquele sistema, por exemplo, não deu a produção que você gostaria. Poxa, isso aqui não está legal. Você pode alterar o seu modelo, né? Você altera o seu modelo, roda de novo, ainda não está legal, altera de novo, ainda não está legal. E com isso você tem o que a gente chama de cenários, né? Você estuda diversos cenários até você encontrar a melhor situação. E aí com isso você então, essa a ideia principal da simulação, você testar antes de investir e você faz testes até encontrar aquela situação ideal. Beleza, essa situação aqui ela está perfeita, é isso aqui que eu vou construir. Então a chance daquele resultado ser real, né, você concretizar aquilo que você simulou, é muito grande, né, dependendo, é claro, se a simulação foi bem feita. Então aqui falando sobre o Arena, né, a gente tem aqui, essa é a interface principal do Arena. Ela tem essa parte central aqui onde você constrói a maior parte do seu modelo. Ele trabalha com esse princípio de fluxogramas, ou seja, você descreve, né, você explica para o Arena como o seu sistema funciona usando um fluxograma, que é a forma mais intuitiva de você descrever alguma coisa, né, descrever um sistema. Aqui a gente tem as barras de ferramenta onde vocês encontram aí elementos de desenho para você desenhar, ele permite que você construa também uma animação, tem elementos aqui que estão disponíveis. Tem uma parte da barra que você inicia ou encerra a simulação. Aqui tem os conjuntos de ferramenta que você vai usar para construir o seu modelo. Então, esses elementos, alguns deles vão aqui na área de trabalho, outros são apenas alimentados com dados que você tenha, como isso que eu estou mostrando aqui embaixo.
Esses elementos aqui, eles recebem informações aqui nessa divisão que a gente chama de janela de planilha. Então esses são os pontos principais da interface do Arena. Falando sobre a modelagem por fluxogramas, a gente tem aqui que o processo de modelagem é o ato de explicar para o Arena como funciona o seu sistema, e a gente trabalha com os módulos de fluxograma, que são esses aqui em cima, que são usados para descrever o funcionamento do sistema. E no caso, o fluxograma que você está construindo aqui, ele precisa de informações dos módulos de dados, que são esses que estão abaixo aqui, que eles têm um formato de uma tabelinha. Que tipo de informação que pode ser necessária? A capacidade dos recursos. Eu tenho um recurso e esse recurso pode ter uma capacidade. Isso é uma informação que vai estar aqui. As regras das filas. Então, você tem filas no seu processo. Qual é a regra da fila? O primeiro que entra, o primeiro que sai. O último que entra, o primeiro que sai. Então, você tem que definir essas regras. Tipos de entidades ou produtos que você vai estar fazendo ou de clientes que você vai estar recebendo. Tudo isso é informado aqui embaixo. A gente tem elementos principais de modelagem aqui que a gente pode dividir entre esses dois tipos, né, que são os recursos e as entidades. Os recursos são elementos fixos da sua simulação. Então ele é um elemento que faz parte do sistema e é necessário para que você execute os processos. Então, por exemplo, máquinas, postos de trabalho, operadores, são elementos que fazem parte do seu sistema. Eles são, então, que a gente pode considerar elementos estáticos, porque eles fazem parte do seu sistema e eles vão interagir com as entidades. A entidade é um elemento dinâmico que circula pelo sistema e interage com os recursos. Então, essas entidades podem ser matérias-primas, podem ser clientes, peças. Ou seja, quando começa a simulação, esses elementos dinâmicos vão começar a entrar no seu sistema e interagir com os seus recursos. Então, o seu recurso, por exemplo, pode ter o posto de trabalho 1, posto de trabalho 2. A sua entidade, que pode ser uma peça, ela chega no posto de trabalho 1, depois passa para o posto de trabalho 2 e seguindo a sequência que foi especificada no seu modelo. Eu vou então mostrar para vocês agora, passar aí sobre os módulos mais importantes que a gente tem no Arena, que são os básicos para montar o primeiro modelo de simulação. Então a gente tem aqui, começando nos módulos de dados, eu tenho o módulo Entity, onde você configura a sua entidade. Então a minha entidade, dependendo do sistema que vai ser simulado, pode ser uma peça, pode ser um cliente. Então aqui você basicamente informa qual é o nome da sua entidade e esse nome vai ser usado posteriormente no modelo. O outro módulo de dados muito importante é o módulo Resource, onde você configura os seus recursos. Então aqui você vai relacionar todos os recursos que você tem no sistema, aqui informando o nome, por exemplo, o operador 1, qual é a capacidade dele, ele tem a capacidade de executar uma tarefa por vez. Eventualmente, se você tem mais de um operador para fazer aquela tarefa, você pode colocar capacidade 2 ou 3, etc. Ou pode montar aqui, esse recurso permite vários níveis de personalização, que a gente vai ver adiante nas próximas aulas. E falando sobre os módulos de fluxograma. O módulo de fluxograma mais importante é o Create, é o módulo que insere esses elementos dinâmicos, que são as entidades, dentro da sua simulação. Então o módulo Create não tem nenhum modelo de Arena que não tenha um Create, porque as entidades elas são aquele elemento que move o sistema. Então todo modelo precisa ter entidades e essas entidades são geradas aqui pelo Create. Então basicamente aqui que você vai informar é o que é que vai estar sendo criado no Create, ou seja, qual é a entidade que vai estar sendo criada. E também a frequência com que essa entidade vai entrar no meu sistema. Então, a frequência de chegada de peças, frequência de chegada de clientes, isso você informa aqui com um tempo entre chegadas. E você pode personalizar aqui de diferentes maneiras. A contrapartida do Create é o módulo Dispose. Então, o módulo Dispose ele serve para tirar essas entidades do sistema. A única função dele é ser colocado no final da simulação e é por onde as entidades saem. Então ele praticamente não tem nenhuma configuração porque é muito óbvio o que ele faz. E o módulo de processamento, o módulo Process, é um módulo muito importante porque ele pode atuar de diferentes maneiras. Ele basicamente
representa aquela parte do sistema em que existe uma transformação ou existe uma interação entre a sua entidade e um recurso. Por exemplo, uma peça sendo trabalhada por uma máquina ou por um operador, ou um cliente sendo atendido por um caixa do banco. Então, aqui o que você tem que informar é qual é o recurso que vai estar sendo usado para esse processo e quanto tempo vai levar esse processo. E trazendo então isso para o nosso ambiente, né, que é simular um sistema de produção, eu peguei aqui um pequeno sistema, né, aquele exemplo de sistema que a gente viu nas outras aulas, e adicionei as seguintes informações. Eu tenho aqui uma chegada de matéria-prima, uma entrada de matéria-prima, que eu estou atribuindo o que é uma peça por hora que está chegando nesse sistema. Eu tenho aqui um processamento que é uma mão de obra, uma transformação, que é capaz de executar essa atividade também uma peça por hora. E aqui eu tenho então a saída e a duração da minha simulação vai ser de 200 horas. Então na sequência vocês vão ver um vídeo demonstrando isso. Eu vou construir esse modelo, esse sistema dentro do Arena, a gente vai simular e ver os resultados. Bom, para simular o nosso sistema de produção, vou começar aqui criando a minha entidade que vai ser a matéria-prima, ou eu posso chamar de peça. Então eu vou dar aqui um nome para minha entidade, que vai ser peça. Ok? E vou criar o meu recurso, que no caso é a minha mão de obra, que pode ser um operador. Vou clicar aqui então em recurso, criar um novo recurso. Vou editar o nome dele aqui e alterar para operador. Vai ter capacidade 1 porque eu tenho só um operador nessa atividade. Vou então criar minha chegada de peças usando aqui o módulo create. Aqui no create eu vou informar então que eu estou criando as peças. Eu vou ter aqui então uma peça a cada 1 hora. Então eu vou manter essa opção padrão aqui, que está usando uma distribuição matemática, que a gente vai ver numa aula posterior. Eu tenho em seguida então, essas peças chegam em um processo. Eu vou representar aqui então o processo, que é a transformação dessa matéria-prima, usando o módulo process. E aqui no módulo process eu vou informar então qual é o recurso necessário para fazer essa transformação. Então eu vou escolher aqui essa opção sysdelay release, que a gente vai detalhar mais adiante, e vou selecionar qual é o meu recurso, que é aquele que eu acabei de criar, que é o operador. Então eu escolho aqui na lista, operador, ok. E aqui o nosso tempo de processamento é em média 1 hora, eu vou manter também aqui essa distribuição que está aqui, que a média é 1 hora também, ok. E para finalizar eu tenho a retirada das peças prontas do sistema, que é então um dispose. E assim está aqui montado o meu processo completo, meu sistema de simulação. Eu vou configurar aqui esse modelo para rodar aqui durante 200 horas. A interação com a Arena é dessa forma, a gente está aqui no modo de edição, em que eu estou construindo o modelo, e quando eu clico nesse botão aqui de simular, né, o botão Go, ele roda a simulação. A gente pode visualizar aqui uma pequena animação, essas são as animações. Quando ele termina, ele me pergunta se eu quero ver o relatório. Eu vou responder sim. Ele abre esse relatório padrão. Vocês podem visualizar aqui ao lado que tem um índice, onde eu tenho as seções principais do relatório. Eu posso olhar aqui informações de entidade. As informações de entidade são quantas peças entraram, quantas peças saíram. A number in, entraram 198 peças nessas minhas 200 horas de atividade e saíram 188. Eu posso olhar aqui também as filas, na seção Queue. Eu tenho aqui duas informações principais, que é tempo, ou seja, quanto tempo em média essas peças ficaram esperando em fila para ser processadas. Então eu tive aqui uma média de em torno de 5 horas cada peça, 5,6 horas.
E a pior ocorrência, né, o maior tempo aqui, o tempo máximo foi de 13 horas. E essa outra informação order é em relação ao tamanho da fila. Então eu tenho aqui 5,6 peças em média na fila e atingi um valor máximo de 14 peças em fila. E finalmente informação de recurso, que é para a gente visualizar o quanto do meu recurso foi utilizado. Ou seja, eu tenho aqui o meu operador, eu tenho uma utilização instantânea dele de 0,95, que significa 95% de utilização, ou seja, 95% do tempo ele permaneceu ocupado e 5% ele permaneceu ocioso. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima aula.